E aí pessoal, PV aqui nos Jogos Mofados, e no vídeo de hoje eu vou falar como é que foi minha experiência ou a minha saga para decidir se eu continuava no Linux Mint como distribuição que eu uso na minha máquina ou se eu passava por uma outra para aproveitar alguma coisa nova que surgiu em algum Linux que está oferecendo coisas diferentes do que o Mint oferece. Para dar uma ideia, para vocês terem um contexto de como é que foi essa minha saga, eu uso o Linux como sistema principal, ou seja, o boot, eu vou para o Linux, não vou para o Windows, desde 2009. Já tem quase 30 anos que eu uso Linux no dia a dia, mas desde 2009 que eu uso ele sempre como plataforma principal. E você que está assistindo, você usa Linux como plataforma principal? Qual que é distro? Me conta aí num comentário. Eu tava usando o Mint, mas aquele, sempre tinha aquela dúvida, será que não tem coisa melhor? Em especial com um pacote de aplicativo mais atualizado, porque o Mint ele é mais pelo lado da estabilidade. Então ele não vai ter o último pacote, a última versão de todos os programas, os aplicativos que vêm junto com ele. Então sempre está um pouco atrasado, e daí eu queria ver se tem coisa melhor para usar no dia a dia. Então minha escolha é uma distro para usar no dia a dia, não para ficar dando hype aqui no canal, como mudei para a distro XYZ e mudei a minha vida. Não, isso daí coisa de quem está testando distro para gerar clique. Eu quero usar um Linux para continuar fazendo meus jogos de MSX, claro, eu sou programador, então desenvolver no MSX é fundamental. Eu jogo no Linux, todas as lives de jogo do Steam que eu faço é aqui nesse Linux que eu estou usando. Eu faço os vídeos do canal, então estou gravando, editando e publicando esse vídeo aqui no Linux. Eu, claro, acesso a rede social, eu faço documentos de texto no LibreOffice, eu faço compra online, eu quero usar minha impressora, meu scanner e acessórios que eu tenho no computador. Eu quero basicamente no Linux conforto, praticidade, desempenho, claro, e estabilidade. Ainda quero uma coisa de você, que é um joinha desse vídeo, então isso vai ser mais legal ainda. O que eu não quero num Linux? Eu não quero instalar distro para testar e gerar conteúdo. Não quero testar uma distro que só o autor e a mãe usam para dizer, eu testei essa distro obscura para dizer que ela é legal. Não, isso daqui não me interessa porque eu quero usar no dia a dia. Eu não quero uma distro que suporte coisas interessantes, mas que no fundo são inúteis. Todo mundo fala hoje da distro atômica de Linux. Eu achei legal, mas não garanto que eu preciso. É uma filosofia de sistema, mas não quer dizer que ele é necessariamente o que todo mundo precisa usar em casa. Também não quero Linux para macho alfa. Vamos cortar o papo Red Pill. Sistema operacional é a ferramenta. Eu quero uma chave de fenda, eu quero um martelo. Isso para mim é objetivo. Eu não quero dizer, sou macho porque uso essa distro. Não, isso daí é perda de tempo. Eu não quero gastar tempo configurando e acertando a minha distro mais do que eu passo usando. Isso é coisa para quem gosta de fazer vídeo tutorial, não para quem está procurando uma ferramenta para trabalhar. E também eu não quero um sistema cheio de coisa legal, mas que não me dê acesso para o que eu preciso. O sistema tem uma interface gráfica bacana, moderna, mas cheio de bug, pô, isso não é para mim, eu quero um troço que funcione. O meu perfil, eu sou o cara que quer resolver a sua vida, eu não quero gerar conteúdo para discutir trocentas distros que no final ninguém usa. Quais foram as distros que eu testei? Eu testei o Garuda Linux de outubro de 2025, então eu comecei a testar isso daqui em novembro do ano passado, então não foi um teste que eu fiz em uma semana, 3 dias usando o VM, não, eu instalei na máquina real e passei um tempo usando. Testei o Fedora 43 e o Pop! OS 24.04 e claro, a última versão do Linux Mint, a 22.3. Para começar, em termos de jogos, então Steam, tudo que eu rodei funcionou em todas as distros. Então não teve uma distribuição do Linux que deu problema, que não quis rodar jogo ou que deu perda de desempenho. Nisso eu até fiquei surpreso, porque teoricamente o Wayland, que é o substituto do X11, era para ser mais moderno que o X11 para jogos, mas ele não foi tão melhor assim. Pode dizer, nossa, deu uma diferença de 30% o Wayland em relação ao X11. Não, eu achei assim bem próximo. Talvez deu diferença de alguns poucos frames por segundo, mas nada que diga, nossa, eu tenho que usar o Wayland para ganhar em desempenho no meu jogo. Não achei que fosse o caso. Rodei o Cyberpunk 2077 com Ray Tracing, Ray Tracing, olha, não deu diferença significativa. Todas as distros que eu testei, Pop! OS, Garuda, Fedora e o Linux Mint rodaram beleza o jogo. Mas como é que fica o resto? Começando pelo Garuda Linux. O Garuda é um Linux baseado no Arch Linux. Como todo mundo que conhece o Arch sabe, é uma distro do tipo rolling distro, então ele está sendo atualizado diariamente, então não é um sistema LTS, um sistema que vai ter suporte de longa duração, ele é um sistema que é atualizado constantemente. Eu peguei o desktop KDE Plasma, pô, achei show de bola a interface Dragonized do sistema, tipo assim, pô, muito bonita a interface. Ele usa o Wayland no lugar do X11
11 e olha, achei que funcionou super bem, fiquei surpreso, foi o melhor suporte do Wayland que eu vi numa distro para Linux até agora. Eu testei a versão Dragonized Game, que tem todos os drivers proprietários da Nvidia e claro, vem com todos os drivers de hardware para AMD também. O sistema funcionou show de bola, som, impressora, funcionou super bem, funcionou a Steam, funcionou aplicativos, estava indo de boa tudo. O bacana do Garuda Linux é que ele tem um visual atraente, então pô, a interface dele no Dragonized, pô, é linda. O pessoal às vezes reclama que uma interface toda coloridona, um pouco agressiva, mas sei lá, é uma coisa melhor do que eu achei o Fedora, por exemplo. Eu chamo a interface meio assim genérica, sem vida nenhuma, sem graça. O suporte por softwares é muito bom e o Pacman do Arch tem tudo que você precisa e ele tem versão recente de todos os aplicativos. Claro, é uma rolling distro, então é o que você espera desse tipo de Linux. E quais os problemas que eu tive com o Garuda Linux? Todos os problemas que uma rolling distro tem. De vez em quando algo não funciona depois de um update. No meu caso, toda vez que eu atualizava, quebrava o catapult do OpenMSX, que é o que eu uso para desenvolver, para lançar o meu jogo, escolher qual o modelo de MSX, enfim, é uma ferramenta básica, é meio que um conforto que a gente tem para usar o OpenMSX usando o catapult, mas mesmo assim, pô, eu espero que ele funcione. Toda vez que eu atualizava, ele quebrava uma lib que ele usava, pô, achei meio que pé no saco isso. Outra coisa que eu achei que podia ser um pouquinho melhor no Garuda foi a impressora laser que eu tenho. Então, tipo, funcionou a impressora, não vou reclamar, mas a instalação foi meio que chata, foi meio que um parto instalar, achar a impressora na rede, tive que seguir tutorial. Era uma coisa que fazia tempo que eu não fazia em distribuição do Linux. Deu certo, mas não foi a coisa mais suave que eu usei até agora. Dado isso, eu passei para testar o Fedora 43, que muita gente recomenda, o Fedora. O que eu gostei do Fedora 43? Pô, ele usa a interface KDE Plasma, também usando o Wayland, então achei pô, muito bacana. O suporte está bem moderno no Fedora 43. Ele suporta Flatpak, todos os pacotes você consegue baixar via Flatpak, então qualquer aplicativo, Firefox, Inkscape, GIMP, Kdenlive, tudo que você vai usar, você baixa o Flatpak, instala, tá tudo rodando de boa. Ele tem as versões mais recentes da maioria dos aplicativos, tudo por causa do FlatHub, então isso é projetado para ser assim, era o que eu esperava, mas ele tem alguns problemas. A integração padrão do Flatpak dá para usar muito bem, em especial se você tiver tudo no teu diretório home. Você tem coisa fora do teu home, você vai ter que configurar as permissões para o aplicativo poder acessar outro drive. Então eu achei aquilo meio chato, por causa que eu tenho aqui em casa um drive separado, onde eu guardo todos os meus dados, que eu compartilho com o Windows naquelas 2 vezes por ano que eu vou usar o Windows. Achei que ficou faltando um pouco de facilidade para acessar, porque lá tá todos os meus vídeos, tá todos os meus jogos que eu baixo, então fica tudo lá e daí, pô, não poder acessar eu achei meio que ruim. Outra coisa que eu não gostei no Fedora foi a interface gráfica em cor pastel. Puta, ô coisa medonha, gente. Eu sei lá quem que fez isso, eu imagino que deve ter quem goste, porque tem gente que reclama da interface do Garuda que eu gostei, então com certeza tem gente que gosta da interface do Fedora que eu detestei, mas depois de usar a interface Dragonized do Garuda, pô, o Fedora parece que foi feito assim, inspirado num livro de desenho de criança, tá? Tipo assim, não fez minha cabeça. É um problema menor, mas é um problema. Mas o tiro de misericórdia do Fedora foi que no meu laptop, que tem uma RTX 3050, não teve como instalar o sistema usando os drives da Nvidia. Tipo, ele instala o sistema, mas ele boota uma tela preta. E daí eu fui ler que é um problema comum do Fedora 43. E daí eu percebi um monte de gente reclamando que tem versão do Fedora que funciona e versão do Fedora que não funciona. E a 43, pelo visto, é uma que não funciona direito, pelo comentário geral que eu vi. Eu nunca tive isso no Linux Mint, então pra que eu vou querer um sistema operacional que tem versão que funciona e outra que não funciona? Se eu quisesse um sistema que funciona numa versão e não funciona no outro, eu ficava no Windows, não precisava ir pro Linux. Outra coisa que eu não gostei foi o gerenciamento de pacotes do sistema. Não tô falando do aplicativo, é os pacotes do sistema, como as bibliotecas, como a SDL, a libSSL e outras que você pode instalar para desenvolver no computador. Eu não achei tão legal o jeito que ele trabalha com isso, mas é mais uma chatice minha do que um problema. Eu sou muito acostumado a usar o Synapse no Mint ou distribuições do Debian para instalar pacotes.
Outra coisa que eu achei que podia ser melhor é a escolha do Flatpak, porque o Flatpak ele funciona bem, tipo, você garante que o aplicativo vai rodar. Só que o problema é que muitas vezes um aplicativo na versão Flatpak, ele assim é 5 ou 6 vezes maior do que a versão do sistema com biblioteca compartilhada. Por exemplo, o OBS na versão Flatpak tem 1 GB. Se você pegar a versão do sistema, é 340 MB, tipo assim, é 1/3 do tamanho praticamente. Não faz sentido o Flatpak em algumas situações, apesar de que funciona. Passado o teste do Fedora, eu fui para o Pop! OS 24.04. Então essa aqui é uma outra distribuição baseada no Debian. Ele é um Linux mantido pela System76 que faz desktop e laptop para vender com Linux instalado. Então eles vendem o computador com o Pop! OS. Ele tem uma interface super moderna, o Cosmic Desktop, com suporte a escala independente em monitores, inclusive com proporção em fração, funciona em cima do Wayland. Poxa, super legal. Ele usa pacote .deb, que nem o Ubuntu, o Linux Mint e outros, então você vai achar de tudo para ele. Debian é o sistema com certeza que tem um gênero de pacotes mais popular. Ele também se integra com o FlatHub. A aparência do desktop é legal e dá para personalizar legal ele. A impressora instalou super bem, não tive problema nenhum. Bom, o sistema eu achei joia. E quais que são os problemas do Pop! OS? A partir da versão 24.04, que é que eu peguei, isso vai ser assim daqui para frente, o sistema só suporta desktop Cosmic, que é desenvolvido pela System76. Aí esse é um sistema que, apesar de ser moderno e funcional, ele é super novo. A versão que eu peguei era 1.01, então tipo assim, acabou de sair do forno a versão final. Então é um sistema que ele funciona, mas ele está cheio de pequenos problemas. Por exemplo, eu uso 2 monitores, quando se liga, um pega em tempo diferente do outro, então vira e mexe ele trocava um monitor com o outro, e nisso de trocar um monitor com o outro, dava problema com a compatibilidade da aplicação do X11. Para fazer a escala correta, o sistema precisa informar para a aplicação qual que é a resolução do monitor. Se eu tivesse com a configuração 100% certa, funcionava show de bola tudo, mas como de vez em quando eu trocava um monitor com o outro, ele trocava também qual que era o monitor referência para a aplicação X11. Eu tenho um monitor 4K e um monitor Full HD. Vira e mexe ele colocava a referência para o Full HD, e quando eu carregava uma coisa no monitor 4K ficava tudo cagado. Não era legal isso daí, então para mim foi um bug bastante inconveniente não poder fixar, olha, é sempre esse monitor. Que aplicação que dava problema com isso? O Steam. Nossa gente, o Steam é o que ficava mais medonho. E o único sistema que eu tive problema, o monitor desligar e trocar, foi o Pop! OS. Não deu isso no Mint, não deu isso no Fedora e não deu isso no Garuda. Todos os sistemas funcionam muito bem, ou realmente o problema é o desktop Cosmic. O que eu achei ruim no Pop! OS é que o Synaptic não funciona direito. Você tem que rodar ele com uma opção especial na linha de comando para funcionar. Você não pode chamar ele a partir do menu e colocar a tua senha de administrador. Ponto negativo se você quiser gerenciar os pacotes de biblioteca para instalar nessa interface. E 2 problemas que eu achei que foram a gota d'água. O primeiro é que certas ações com teclado e mouse são diferentes do padrão de outros sistemas. Você não pode ser Ctrl rodinha do mouse para fazer zoom in, zoom out, você tem que fazer mais e menos o teclado. Funciona, mas eu estava acostumado com outra coisa. E a segunda coisa que para mim realmente estragou a experiência foi que o Pop! OS ele travava de tempos em tempos, meio que uma coisa absurda, mas ele travava assim de bobeira, estava funcionando, daqui a pouco pá, travava tudo, ficava parada a tela. E isso é uma coisa que, gente, fazia anos que eu não via acontecer no Linux, e com certeza é coisa do Cosmic Desktop que está fazendo isso. Aí, claro, eu voltei ao lar e testei o Linux Mint versão 22.3, que é a última. Eu devia estar na 22.1 antes de fazer esse teste, e agora avancei para 22.3. Bom, tudo funciona como esperado, já conhecia o Linux Mint de vários carnavais atrás. O sistema acha impressora automaticamente, então no caso não precisa nem dizer ter uma impressora, ele detectou a impressora na rede no Wi-Fi e já instalou o driver da impressora e o driver do scanner, então eu só estou usando o sistema direto. Pô, achei bacana isso, porque fazia tempo que eu não reinstalava o Mint, e ver que a versão mais nova tá automática, pô, foi show de bola. A interface dele com o desktop Cinnamon continua 100% funcional. Aliás, isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Quando o Mint apareceu com o desktop Cinnamon, eu achei ele bem mais estável do que o Pop! OS com o Cosmic. O Linux Mint, assim, ele já foi mais estável desde o começo da interface, e pô, hoje, com anos
da interface Cinnamon, não tem erro usar esse desktop. Os jogos funcionam 100% e não tive nenhum problema de escala de monitor ou do Steam abrir com a resolução incorreta. Isso funcionou tudo legal. Eu continuo tendo problema de software defasado, então tudo que está no pacote do sistema, então Firefox, OBS, o LibreOffice e outros, gente, é tudo versão anterior por causa do suporte de longo termo. Então eles trocam, digamos, alguma coisa crítica, mas o que é versão estável continua por um tempo. Como é que eu resolvi isso daí? Para ter versão mais nova desses aplicativos, eu estou usando o Flatpak também no gerenciador de aplicativos. Então, quando você vai instalar no Software Manager um programa novo, você pode escolher a versão do sistema ou a versão Flatpak. Então, se você quiser, por exemplo, eu estou usando o Firefox e o OBS do Flatpak, mas tem muita coisa que eu estou usando do sistema por conveniência. Dá para você escolher qual que você quer. Então, eu achei o melhor dos dois mundos nesse caso. Para mim, que só quer usar um Linux sem dor de cabeça, o Linux Mint continua assim, uma opção excelente. Eu acabei ficando com ele no final, não por preguiça, mas realmente porque eu tenho critérios claros do que um Linux deve fazer. Os outros sistemas todos tiveram algum problema ou outro. O Garuda tem problema de quebrar aplicativos com atualização com o rolling distro. O Fedora tem problema de compatibilidade com a placa de vídeo no laptop. Eu tenho problema no Pop! OS de travamento e de instabilidade com a aplicação X11 no Pop! OS. Então todos eles têm alguns problemas ali, por isso eu acabei voltando para o Linux Mint. Eu tô contente com isso e até aproveitei para conhecer algumas outras distros. Uma distro que eu acho que vale a pena olhar, especial se você não tem problema com o rolling distro, é o Garuda, porque tirando, olha, sem brincadeira, tirando o Catapult do OpenMSX, eu não tive problema algum com a distribuição. Foi de longe a melhor distro depois do Linux Mint. E claro, de quebra tem uma interface bonita pra caramba. Agora, se tem uma distro que eu não engulo ainda, é a Fedora. Desde que saiu o Fedora nos velhos tempos, eu não curti, e a versão 43 não fez nada assim para mudar minha opinião. Eu sei que tem gente que curte, e aqui eu vou reservar o meu direito de concordar em discordar. Porque eu preciso, não tem vantagem nenhuma no Fedora. E você aí, qual distro de Linux você está usando? Já passou por um desses perrengues que eu comentei aqui? Conta pra gente no comentário. Aproveite também para deixar um like nesse vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações dos novos lançamentos. E aproveite para ver as sugestões que estão aparecendo aqui do lado direito da tela. Tem um vídeo que foi escolhido para você. Vocês ficaram com o PV nos Jogos Mofados. Um abraço e até a próxima!